Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando pela nossa TV Revelar, estudo da obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Nosso tema é o vocabulário espírita. Estamos começando o nosso programa Principiante Espírita, na live das 12. A gente vai estudando esses resumos maravilhosos de Kardec, pedindo a você que passa por aqui, que curta, comente, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais, nos apoie ou pelo Pix ou se tornando membro aqui do nosso canal. Tem ao meu lado Lauro Rodrigues. Bora lá, Laurex. Vambora, Beto. Boa tarde para você, boa tarde a todos e todas. E para você que está nos assistindo, seja qual horário for, sejam sempre bem-vindos para o nosso estudo. Beto Ramos, vamos falar um pouquinho de aparição, né, Beto? É a aparição e os seus derivados, por assim dizer. E o que me deixa, assim, extasiado com o Kardec, cara, é a metodologia dele, o cuidado com que ele tem com as palavras, para que tudo fique bem claro, né, e simplificado, e a gente até desconhece isso, olha só, lendo somente esse conceito aqui de aparição, Beto. Os Espíritos falaram para ele, né? Entendei-vos quanto às palavras. Estamos na nossa campanha Coração Amigo. Ajude a nossa TV Revelar, se inscreva no canal e se torne membro. Vamos para o nosso vocabulário espírita, colocando aqui, então, na transmissão, os conceitos. Aparição. Laurinho compartilha de lá no Kindle e eu vou aqui lendo com vocês no físico, edição física. Aparição. Fenômeno pelo qual os seres do mundo incorpóreo se manifestam à vista. Aí depois nós vamos ter aparição vaporosa, aparição etérea, tangível, estereológica. Vou passar para o Laurinho para a gente começar para falar um pouquinho desse fenômeno. Fenômeno pelo qual os seres do mundo incorpóreo se manifestam à nossa vista. Como é que é isso, Laurinho? Fluido, perispiritual? Como é que é essa coisa da aparição aí, hein? Né? Nós não conseguimos ver a alma, né? Então, quando nós dissemos o médium ou a pessoa no estado de emancipação, seja pelo sono, pela dupla vista, né? Ou pelo sonambulismo, diz assim: eu vi a alma, não, eu vi o espírito. Em verdade, ele viu aquela forma fluídica no qual se apresenta para ele. Mas o importante aqui, nessa primeira leitura do Beto, é aparição. O que é aparição para a doutrina espírita? É quando os espíritos se manifestam. Mas é tangível, é etéreo? Não, aparição é quando os seres do mundo incorpóreo se manifestam. Agora, depois nós vamos entender como lidar com isso. O que é a aparição fluídica, vaporosa, etérea, e o que é a aparição tangível, que é o que nós precisamos, então, compreender. Então, de forma genérica, aparição, a manifestação dos espíritos ou dos seres incorpóreos. Compreendido isso, a gente pode avançar para o segundo ponto, né? Porque às vezes a gente fala assim: eu vi uma aparição. Eu podia tocar nela? Aí a pessoa fica na dúvida. Essa aparição, mas foi só você quem viu? Então nós vamos entender que a aparição é dos seres incorpóreos. Beleza. Beto. Vou ler as duas, vou devolver para você e depois a gente vai passar para fim aqui da nossa conversa com a explicação do Kardec fazendo a diferença entre a visão propriamente dita e a aparição, para a gente poder tentar dialogar um pouquinho com esses termos. É comum a gente colocar tudo no mesmo balaio. Tudo virou aparição. Ou às vezes, né, Laura, até vira aparição tangível. Né? Todo mundo já fala, aparição tangível e tal. Só que se você perguntar assim, você tocou? Né? Talvez a pessoa não consiga esclarecer se tocou ou não. Né? Porque, ao meu sentir, antes de ir lá para o texto, tangibilidade significaria o uso de um recurso do tato para a gente poder estabelecer uma relação aí. Né? Mas vamos ver se na doutrina espírita é isso, porque a palavra nos remete a um dos sentidos corporais do nosso estado físico, né? Do nosso corpo físico. Então ele vai dizer, Laurinho, que a aparição vaporosa ou etérea?
a que é impalpável. Então, vaporosa ou etérea, ela é impalpável, inatingível, intangível, poderia também ser sinônimo, e não oferece nenhuma resistência ao toque, ou seja, desvanece. Depois, Laurim, a aparição tangível, aqui ele também chamou de estereológica, e aqui é palpável e apresenta consistência de um corpo sólido. Então, ele não usou a matéria, né, Laura? Ele falou sólido, mas ele não usou matéria, porque nós estamos no campo do que é incorpóreo, né? Então, eu passo para você aí. E usar o termo materialização talvez não seria o correto, né? Do ponto de vista que, quando nós falamos em matéria, como nós conhecemos, há uma coesão, os elementos se fundem e ele não se dispersa, né? Precisa de uma força muito maior para se dispersar. No caso então vamos então para a aparição vaporosa. É aquela em que pessoas dotadas de determinada faculdade vê o espírito. Então, por exemplo, todos nós podemos ver espírito? Sim, durante o sono. Aí nós estamos vendo seres, né, que são etéreos. O médium que tem a capacidade da vidência, ele vê esse ser etéreo, impalpável, se ele tentar tocar, ele vai cair no vazio, porque, né, ele não consegue, pelo tato, pelo nosso sentido físico, tocar, porque ele é etéreo. E no caso desses seres etéreos, para aquele que está em estado de vigília, somente ele o vê. O espírito que quer se apresentar de forma etérea para várias pessoas no estado de vigília não vai ocorrer, não vai rolar. Ele vai se apresentar para alguém que tem essa capacidade. Quando ele fala, então, da tangibilidade, é quando o espírito ele usa os elementos que é fornecido, né, pelo médium, que são os fluidos animalizados, e ele, então, aglomera, ele causa uma coesão, mas uma coesão é uma formação desses elementos de forma que você pode tocar, ver, você sente o cheiro, o calor, até o odor, por assim dizer, o perfume, né? Nós podemos sentir. Nós temos aqui, por exemplo, o caso da Kate King, que ela foi estudada pelo William Crookes, né? Que ela saía cumprimentando, distribuindo até flores, enfim, para as pessoas que estavam ali naquela reunião. Então, todos a viram, tocaram-na, todos, né? Então, nós estamos falando de uma aparição tangível. O nosso sentido, os nossos sentidos, praticamente, todos eles podem perceber. O olho, o ouvido, o olfato, o tato, né? Então, já na outra aparição etérea, essa que é chamada vaporosa, não. Essa vai cair no vazio. A pessoa pode tentar tocar que não vai. E não vai tocar. Então, temos a aparição vaporosa, podemos vê-la pelos sonhos, aquele que tem a capacidade de se emancipar através do sonambulismo, aquele outro que tem a capacidade de estar em vigília e ele vê o espírito, que aí muitos vão chamar, que são os médios videntes, né? Então é a dupla vista, e que é percebido só dessa forma. E temos, então, em segunda instância, a aparição tangível, ou como foi dito aqui pelo Beto, aqui está aqui, ó, estereológica. É interessante que, para mim, eu nunca tinha observado Kardec usar essa expressão estereológica, e que seria de bom uso para que a gente possa compreender cada vez mais essa explicação. Então, acho que até aqui, para nós, fica claro, né? Diferenciar da aparição. A aparição é a manifestação dos seres incorpóreos. A aparição vaporosa ou
ou etérea, né, daqueles seres que você, dos espíritos que você não consegue tocá-lo. Você, né, você vai cair no vazio. E o tangível é aquele que você percebe, toca, e aí, né, tem todos aqueles sentidos que a gente pode usar quando esse espírito se manifesta. Beto, eu acho que até aqui, por enquanto, é isso. Perfeito, Laurex. Quero trabalhar aqui agora uma questão. Por quê? Você chamou a atenção aí agora para não usarmos a expressão materialização de espíritos. Concorda? Então, eu posso concluir que você falou que o Ernesto Bozano está errado. Por quê? Porque ele escreve e é traduzido para nós aqui. Aí eu peguei o original do Bozano, estou pegando as traduções que eu tenho, que lá está traduzido como materialização de espíritos. O Kardec não usa a expressão matéria nem materialização. Bozano estaria nesse sentido, pensando que a tradução está fiel que ele escreveu, do italiano, né? O Bozano estaria equivocado? A princípio parece que estaria. Né? Então, por quê? Porque matéria supõe, o que você disse, coesão. O que é coeso está sujeito à lei de destruição. O espírito não está. E nem o que ele usa para poder, porque desvanece, não foi destruído. Ele pode, de novo, fazer com que aquele, né, mesmo fluido desprendido ali, reúna de novo e etc. Vai depender de uma série de situações, mas nós não estamos falando de algo que se destrói. Pode dizer se desvanece, desfaz, desvanece, mas não é sujeito à lei de destruição. Portanto, matéria não podia ser utilizado. E aí a gente se socorre na questão 82, né, de O Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: será certo dizer que os espíritos são imateriais? Aí ele fala assim, como é que você quer definir alguma coisa quando você não tem termo para comparar, Kardec? Fica difícil, é um menino bom até, mas não tem termo. Aí fica uma coisa deficiente. Você não quer preocupar com outra coisa, não? Vamos preocupar com outra coisa. Para que materialização? Se eu usei intangibilidade, se a gente está falando que desvanece, que não é destruição. Mas olha, como você é um menino bom, você é aplicado, nós vamos dizer o seguinte: imaterial não é bem o termo. Usa incorpóreo, porque não tem corpo. E aí é mais exato. Pois você vai compreender que o Espírito sendo uma criação de Deus, ele é alguma coisa. Então, ele é alguma coisa. Então, mas fala no Espírito como algo sem corpo. Aí, Laurim, por que o Kardec, então, usou exteriológico? Porque você está falando em algo que tem forma, na morfologia. Então, a estereologia, ela é chamada de morfometria, um conjunto de métodos de quantificação de estruturas morfológicas, ou seja, forma do corpo. Nós temos a nossa morfologia corporal, né? Nós encarnados. Mas e o espírito? Não, porque ele é criação fluídica, né? Então, quando ele aparece de uma maneira tangível, mas não material, e sim incorpore, não é um corpo, mas permite toque, ele está dizendo, apresentou uma certa morfologia, uma estrutura, não é? Que foi ali criada pelo Espírito, uma criação fluídica, não é? Porque não vai deixar de ser fluidos. Não é certo, Laura? Então é isso. Bom, eu dei meu pitaco aqui, não sei se você está de acordo. Eu iria para o final, para a gente de lá, você então depois espancar aí à vontade o que eu disse e o que a gente vai ler aqui agora. Aí o Kardec vai para a diferença de algo que é apenas uma aparição para a tal da visão, que a gente tem dificuldade. Né? É uma visão ou é uma aparição? Ele vai dizer, a aparição difere da visão por ocorrer em estado de vigília, através dos órgãos visuais. Então, quer dizer que a aparição, eu estou vendo quando eu estou acordado e eu vejo pelo meu olho, Laurinho. Depois você vai falar.
E enquanto o ser humano tem a plena consciência das suas relações com o mundo exterior. Ué, mas e a visão, Laurinho? Porque tem um monte de gente que está acordado e fala que teve uma visão. Aí fala assim, a visão se dá em dois estados, ou do sono ou do êxtase. Ah, é? Então eu não estou vendo o espírito estar aqui do meu lado? Porque eu não estou extasiado? Ou eu estou enganado? Não sei, Laurinho, você vai me explicar isso aí. Será que eu posso estar extasiado, mas em estado de vigília? Estado de lucidez completa? Queria saber isso, você vai me explicar. A aparição é registrada pelos olhos do corpo, produz-se no próprio lugar em que nos encontramos e a visão tem por objeto coisas ausentes ou distantes, percebidas pela alma em seu estado de emancipação e quando as faculdades sensitivas estão mais ou menos suspensas. Aí ele fala para a gente ver lucidez e clarividência. Ah, então quer dizer, Laurim, que no estado sonambúlico eu posso ter visão? É isso? Não sei, diga lá. Ô, Beto, tanto que é importante o cuidado com as palavras. Então, Kardec está dizendo, olha, quando nós estamos falando em aparição, o espírito está no lugar, naquele lugar em que você está vendo. O objeto que ele fez, né, aparecer para você ali fluidicamente falando, como, por exemplo, da tabaqueira. Beto? Então, eu queria te perguntar, o espírito veio até nós, enquanto que o contrário é a alma que vai até e pode ir para qualquer lugar. Fechou, é isso aí. Então, por exemplo, naquela passagem no Laboratório do Mundo Invisível, lá no Livro dos Médiuns, Kardec trata daquele senhor que se apresenta para a senhora. Então, é uma aparição levando consigo uma tabaqueira. Beleza? Então, vamos imaginar agora que aquela senhora faz o inverso. Então, essa senhora ela viu uma aparição, teve um fenômeno de aparição para ela. Vamos imaginar o inverso, que ela agora se desloca por uma emancipação da alma e vai até a casa do senhor. E lá ela vê o senhor fazendo uso do seu objeto, que é a tabaqueira. Ali ela teve uma visão. Então, olha para vocês verem o quanto é importante a gente saber usar essas expressões para que a gente não se contradiga. Então, o que é a aparição? Né? A aparição, o espírito se apresenta, a pessoa vê, como é dito lá no vocabulário, aparição, né? É a manifestação dos seres incorpóreos. Pronto. Aí a visão é quando a alma, no estado de vigília, no estado de emancipação, seja o que for, pelos sonhos, ela vai até o determinado lugar e vê. Então, nós vamos falar, por exemplo, dos sonâmbulos do êxtase. A alma, ela se emancipa e ela vai até mundos superiores. Então, ela está tendo uma visão, não foi uma aparição. Beto. Lauro, mais explicado do que isso, eu acho que não tem. Se, pelo menos de onde que eu já acompanhei até o momento, Laurinho, para mim é uma das vezes que nós tivemos a oportunidade de falar claramente sobre o termo sem deixar dúvida. Não nós, a gente só está replicando o que Kardec escreveu e fazendo uns taquinhos aqui, olha lá. Mas, assim, compartilhando conteúdo, obviamente, aqui no canal, tá claro demais, não é possível que vai ficar dúvida, Laurinho. Então, para mim, tá tudo certo. A gente vai encerrando por aqui, porque quando já disse o que tinha para dizer, a gente encerra por aqui, né? E aí a gente se encontra no próximo vídeo. Eu passo para você, agradeço a Deus os bons espíritos e espero vê-los com saúde numa próxima oportunidade. Lauro Rodrigues. E, né, vamos usar aqui, já que nós aparecemos nesse vídeo aqui, agora nós vamos desaparecer para no futuro aparecer num outro vídeo aí. Então, o convite fica a todos, né, para estudar, deixe seus comentários na descrição do vídeo, as suas perguntas, as suas discordâncias, aquilo que for, tudo que for para o estudo que vai agregar para o nosso aprendizado, tá? Curta, comente, compartilhe, divulgue isso cada vez mais, todos os nossos conteúdos, cada vez mais,
para que a gente realmente leve esses estudos mais longe e o YouTube reconheça que os estudos do canal Revelare são relevantes. Tá bom, pessoal? Às 18 horas hoje, um encontro para o estudo continuado do Evangelho segundo o Espiritismo. Pessoal, forte abraço e vou desaparecer. Fiquem com Deus.